Táxi aéreo. Você conhece esse nicho de mercado? Sabia que em Brasília está a maior empresa do segmento no Brasil? Hoje o Meetup mostra para você a Ícaro Serviços Aéreos e a história de Janaína Mioto. E olha só quem está me esperando aqui dentro desse avião. Gente, que chique, né? Primeira vez que eu entro num avião desse porte, meu Deus do céu. Janaína. Janaína é sócia-diretora, né? Responsável pela parte operacional. Janaína, quando a gente fala em Brasília, né? A gente tá muito acostumado com essa história de táxi aéreo e tal. E assim, queria que você contasse pra gente como é que surgiu a Ícaro, né? Uma empresa tão consolidada no mercado, é a melhor empresa de táxi aéreo do Brasil. Olha só que bacana, né? A gente tem em Brasília a melhor empresa de táxi aéreo do Brasil. Como é que surge a Ícaro nesse cenário? Então, a Ícaro surgiu quando meu pai, né, resolveu montar uma empresa de táxi aéreo. Começou com um avião bem pequenininho, um Seneca. E aí ele falou, eu tenho um sonho de investir em aviação, e começou a investir na aviação. Depois os anos foram, né, se passando, e ele começou a empreender realmente na empresa, né, construir toda a questão do prédio, da estrutura. E aí eles começaram a tocar, meu pai e meu tio, é uma empresa familiar, né? E eu entro um pouquinho depois na Ícaro, né? Eu entro um pouquinho depois quando ele me pede para assumir a empresa, porque ele precisa se aposentar, né? Mas a Ícaro é uma empresa que tem 38 anos no mercado, de extrema credibilidade. Eu digo que o nosso diferencial são os nossos funcionários, né? Que nossos funcionários têm 20 a 30 anos de experiência de pista, né? De operacional. E, além disso, o nosso atendimento que é super focado para os pilotos e os comandantes. Lógico que o cliente é muito especial, mas a alma do negócio são os pilotos. O Meetup, ele é um programa com o propósito de mostrar para as pessoas como é que as coisas acontecem dentro de uma empresa, né? Porque a gente, claro, vê propaganda de táxi aéreo, a gente vê as pessoas, né, voando, as notícias, né, enfim, mas a gente não sabe como funciona, né? E o propósito do nosso programa é justamente mostrar como é que isso acontece, quais são os detalhes, quais são os desafios, as peculiaridades. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Em que momento que você identificou que o piloto era uma peça-chave, era uma peça tão importante nesse modelo de negócio? Então, eu sou uma pessoa formada em marketing hoteleiro por Cornell University. Na verdade, minha área era hotelaria. E meu pai um dia me liga e fala, volta para cuidar do que é seu. E aí, como eu sou muito detalhista e muito empreendedora, eu falei, já que é para cuidar do que é meu, vamos fazer direito. Então, eu comecei a ir para a empresa do concorrente, né? Eu ia para a empresa do concorrente, falava que estava aguardando meu namorado, né? Meu namorado nunca apareceu. Mas aí eu comecei a observar como as pessoas dão um atendimento assim, tão maravilhoso para o dono da aeronave, com todo o detalhe, com toda a atenção, e o piloto, que é a alma do negócio, não tinha tanta atenção assim. E eu falei, eu vou fazer toda essa mudança na minha empresa, a minha empresa hoje vai ser focada para atender a todos iguais. Então assim, tapete vermelho para todos iguais, sala VIP específica para piloto, sala VIP específica para cliente, apartamentos. Então assim, a gente hoje em dia, a gente realmente se preocupa com o cliente, logicamente, né? Porque a alma do negócio é o detalhe. Mas a gente se preocupa principalmente com o piloto se sentir em casa, com o piloto ter esse atendimento diferenciado, né? Dele poder chegar aqui, dele poder descansar, dele poder ter uma boa sala. E então eu acho que esse é o diferencial da Ícaro hoje em dia. Mas não é só esse o diferencial, porque claro que a gente conversa bastante nos bastidores antes de começar uma entrevista como essa, né? E o que me chamou muita atenção, Jana, a gente está falando de um mercado de luxo, né? Sim. Não é qualquer pessoa que tem um avião desse porte, que tem a capacidade de locar um hangar desse para deixar um avião durante tanto tempo, né? E aí você vem e me conta que você trata o piloto com uma simplicidade assim. Por quê? Por que essa simplicidade? Por que não uma questão que acompanha o negócio tão luxuoso? Assim, você não recebe com tanta pompa, você recebe com muita simplicidade, e isso é o que atrai?
Isso é o que atrai. Porque eu falo que hoje em dia as pessoas deveriam pensar, primeiro que a pessoa, quando ela vem a algum lugar ou vai a algum lugar, alguma empresa, ela espera ter uma experiência, né? E qual é a experiência aqui? A pessoa se sente em casa. Porque quando ela entra aqui, ela se sente em casa. Então, o mercado de luxo já é um mercado que você tem muito luxo. Todos os dias você tem muito luxo. Então, essas pessoas, quando elas chegam aqui, elas vêm para o simples. Elas vêm para o bom atendimento, elas vêm para o pãozinho de queijo quentinho, para um bom café e, principalmente, para uma boa comida mineira, que a gente tem aqui também, né? E, principalmente, a pessoa se sente na casa dela. Porque ela se sente, ela tem inclusive a liberdade de falar, Janaína, eu quero um arroz com feijão, né? Eu quero um pãozinho de queijo quentinho. Então, assim, a gente desmistifica essa questão do luxo para simplicidade, porque não adianta, você tem que ter um bom atendimento, mas você tem que agradar o cliente e chegar dentro da casa dele. Quando você chega dentro da casa dele, você conquista o cliente. Bom, então a gente já sabe bastante do propósito da Ícaro, da história da Jana dentro dessa empresa, que é uma empresa familiar. E agora a gente vai conhecer, né? Vamos andar pela Ícaro, vamos conhecer de fato que ambientes são esses, né? Vamos... Venham com a gente, porque vocês vão adorar. Vocês se sintam em casa, porque vocês vão entrar na empresa e vão entender o que eu tô falando. Vamos lá, então. Então chegou a hora da gente conhecer realmente o funcionamento dessa empresa de táxi aéreo, né? Porque a gente pensa que é só chegar, pousar e pronto, e acabou. Não é isso, né, Jana? Não. O que tem de serviço aqui? Então, nós temos hoje em dia 3 tipos de serviço no táxi aéreo. O primeiro serviço é a hangaragem, né? Que as pessoas deixam o avião, hangaram o avião e a gente dá todo o suporte. Tanto limpeza externa, limpeza interna, quando precisa fazer uma manutenção, se eles quiserem a gente também pode administrar essa aeronave. Depois a gente tem o atendimento de pista, né? Que as pessoas, os grandes empresários, artistas, vêm aqui e aí a gente dá todo um suporte de sala de reunião, de sala VIP, né? Para as pessoas não terem que ir no centro da cidade, por exemplo, já resolvem por aqui, né? E aí nesse atendimento de pista a gente também dá todo o conforto da questão do GPU, né? Da limpeza do avião e também de todo esse suporte que as pessoas precisam, por exemplo, de comissaria, né? Todo esse serviço a gente oferece. E o terceiro é o fretamento, né? Quando as pessoas precisam fazer um fretamento, por exemplo, se deslocar Rio de Janeiro, Brasília ou, enfim, mundo, né? Quando precisa fazer algum tipo de fretamento. Bom, e dentro do seu nicho, que é táxi aéreo, você tem, claro, vários outros segmentos, né? Agroindústria hoje é um nicho muito forte para você? A agroindústria hoje em dia, vamos dizer que é 70% dos nossos clientes. Eu até brinco e falo assim, que bom que existe a agroindústria, né? Numa crise dessa, coisa boa. Porque realmente a agroindústria é muito forte aqui pra gente. Inclusive o nosso avião, que é o King Air, né, um turbo-hélice, ele é um dos poucos aviões que operam em pista de terra. Então esse é o intuito da gente investir num King Air. Muito versátil, né? Versátil. Ok. E tem um outro diferencial da sua empresa, que é a questão da experiência dos funcionários, isso, né? 20, 30 anos, Jana, como assim, né? Como conseguir manter um funcionário tanto tempo dentro da empresa e especificamente no seu setor, qual é a importância dessa experiência? Olha, em primeiríssimo lugar, por que a gente tem funcionário com tantos anos na empresa? Porque o funcionário aqui pra gente é a família. A pessoa, quando ela entra para trabalhar com a gente, ela vira nossa família. A gente tem uma coisa aqui que eu criei, que são os smiles, que todos os dias de manhã, quando os funcionários chegam, eles têm umas plaquinhas. Então a gente tem a plaquinha feliz, a plaquinha triste. Então o funcionário se posiciona, se eu vejo que ele tá triste, eu já falo, você não precisa trabalhar hoje. Porque assim, quem é a cara da minha empresa? É um funcionário. Então, se o funcionário está feliz, eu com certeza vou ter clientes felizes. Essa é a primeira importância. A segunda importância é que eu tenho aqui clientes que têm aeronaves de milhões. Então, eu preciso de uma boa pessoa que faça o reboque dessas aeronaves. E esses meus funcionários têm 20, 30 anos. Então, quando você fala, você está indo com o seu avião para Ícaro, você está levando o seu avião para uma empresa que não tem a mínima possibilidade de incidentes. Então, isso para o cliente, essa credibilidade que ele tem aqui dentro, não tem preço. Porque ele confia em estar deixando essa aeronave aqui com a gente.
Bom, e agora eu quero conhecer o local onde esses pilotos descansam, né? Fiquei curiosa. Pode deixar que eu vou mostrar pra vocês. Então. Vem com a gente. Bom, e mais uma vez, então, falando em inovação, né, Jana? Aqui nessa parte de cima do hangar, temos a parte administrativa, a sala dos pilotos, né, e esses 15 quartos. E aí, quando a gente pensa em quartos, apartamentos, né, essa parte de hotelaria, aliado a serviço de táxi aéreo, é comum? Todas as outras empresas têm ou não? Não, esse na verdade é o nosso diferencial, né? Quando eu me propus a montar toda uma estrutura para pilotos, eu fui ver o que os pilotos realmente necessitavam. E aí a gente montou uma sala piloto fumante, piloto não fumante. A gente tem aqui uma biblioteca, que essa biblioteca funciona da seguinte maneira: a pessoa vem, deixa um livro e leva outro livro. Isso faz com que as pessoas leiam mais, né, adquiram cultura e ao mesmo tempo elas têm o que fazer enquanto estão esperando os donos de aeronave. E o apartamento? O apartamento é para esses comandantes poderem descansar, né, poderem ficar no quarto, assistir uma televisão, enquanto eles aguardam o dono do avião, que a qualquer momento pode ligar e pode chamar, e eles têm que estar pronto para abastecer o avião e decolar. E eu vou aproveitar esse ambiente assim aconchegante para falar de privacidade, né? Privacidade para esse segmento é um ponto muito importante, né, Jana? Muito importante. As pessoas que estão aqui dentro de uma empresa de táxi aéreo, em primeiro lugar, tempo é dinheiro. Eu já falo logo isso, tempo é dinheiro. Então as pessoas precisam de tudo muito dinâmico, muito rápido. Segundo lugar, elas não querem ser vistas, não querem ser incomodadas. Então eu estava até comentando isso com você, que quando chega, por exemplo, uma pessoa famosa na minha sala VIP, a primeira coisa que meus funcionários têm que ter é discrição. Por mais que você seja fã, chegou uma pessoa famosa, o senhor e a senhora estão bem, aceitam um cafezinho como se fosse uma pessoa comum. Porque é isso que é a alma do negócio, né? É você deixar a pessoa sentir a vontade, porque a pessoa já está todo dia com tanta gente, com tanto fã, com tanta situação. Então ela quer uma situação diferente. Então aqui ela sabe que ela não vai ser incomodada. Então isso para mim é primordial e os funcionários entendem como funcionam. Isso é muito legal. Bom, a gente já sabe tudo da Ícaro, né? No próximo bloco, você que está acompanhando a gente vai conhecer um pouquinho mais da Janaína, da Jana, que tem outras possibilidades, né? Tem outras multifacetas, enfim, tem tanta coisa. Então fique aí, não saia daí, acompanhe a gente, já já a gente volta.